Dizem que voltar para casa traz uma sensação de segurança, familiaridade e conforto. Para mim, não. Para mim, voltar para a casa do meu pai aos 31 anos sem grana, solteiro e emocionalmente destruído, foi como me render. Meu namoro tinha acabado há 3 semanas. O contrato do meu apartamento tinha vencido. Minhas economias estavam no fim. Então lá estava eu, de volta ao meu quarto de infância, cercado por pôsteres desbotados e uma cômoda que ainda tinha cheiro de colônia de colégio. O que eu não esperava era ele. O chuveiro estava ligado quando eu levantei naquela manhã. Pensei que era meu pai. Entrei na cozinha para fazer café, sem camisa, bocejando e com o cérebro ainda dormindo. Então ouvi a porta do banheiro se abrir atrás de mim. Eu me virei e tudo dentro de mim parou. Grayson, o melhor amigo do meu pai. A toalha pendurada na cintura, cabelo molhado, gotas de água escorrendo pelo peito dele, traçando lentamente o caminho, sobre músculos tatuados e pele firme como se não tivessem pressa. Ele parou quando me viu. "Oh!" ele disse com a voz baixa e calma. "Não achei que você já estivesse de pé." Eu não conseguia falar. Minha boca tinha ficado completamente seca. Eu só assenti. Ele estava tão diferente do que eu me lembrava. Eu não o via há uns 6 anos, desde os meus 20 e poucos. Naquela época, ele era sempre o tio Grayson, o cara mais velho, com o aperto de mão firme e as piadas de tiozão. Agora, ele não parecia nem um pouco com um tio. Agora, ele parecia a própria tentação, vestida numa toalha. Ele deu um sorrisinho de canto ao passar por mim na cozinha como se o peito dele inteiro não estivesse à mostra. "O café tá com um cheiro bom", ele disse, pegando uma caneca. "Ainda toma puro?" Eu pisquei. "Você se lembra disso?" Ele se virou, se encostou no balcão e tomou um gole devagar. Os ossos dele não desgrudaram dos meus. "Você acha que eu esqueci de tudo sobre você, Ethan?" Aquela frase não deveria ter feito meu estômago revirar, mas revirou. Eu desviei o olhar tentando respirar. Ele deu uma risadinha. "Você tá bem?" "Tô bem." Eu menti. Mas a verdade é que eu não estava nada bem, porque o melhor amigo do meu pai tinha acabado de sair do banho parecendo uma coisa saída de todas as fantasias que eu tentava ignorar. E agora, eu não conseguia parar de olhar para o jeito que a toalha se agarrava à cintura dele. Ele passou por mim, e o ar estava quente por causa da sua pele. Senti o cheiro da loção pós-barba dele, cedro forte e limpo, e eu quase gemi. Isso não podia estar acontecendo. Eu não deveria reparar nele. Ele era território proibido. Mas tinha algo no jeito que o olhar dele se demorava um segundo a mais. O jeito que os lábios dele se curvavam quando eu me atrapalhei com a cafeteira. O jeito que ele ficava perto demais. Não parecia proibido. Parecia perigoso, proposital. E quando os dedos dele tocaram os meus, quando ele me deu a colher de açúcar, algo acendeu dentro de mim que não acendia há meses desejo real cru imediato. Nós sentamos na mesa. Ele me disse que ia ficar na cidade por algumas semanas. A casa dele estava em reforma. Meu pai ofereceu o quarto de hóspedes para ele. Claro que o destino ia me enfiar debaixo do mesmo teto que esse homem bem quando eu estava no meu momento mais vulnerável. "Eu sempre gostei daqui", ele disse olhando ao redor. "Muitas memórias." Eu assenti, tomando meu café, tentando acalmar a tempestade no meu peito. Ele me observava. "Você mudou", ele disse por fim. "Para melhor ou para pior?" O sorriso dele foi lento, malicioso. O jeito que ele falou com a voz grave e sugestiva fez algo dentro de mim doer. Ele se levantou, se espreguiçou com os braços para cima, contraindo o abdômen. A toalha escorregou só o suficiente para me fazer esquecer como se respira. Então, ele piscou. "A gente se vê por aí, Ethan." E simplesmente assim ele saiu.
deixando para trás um cheiro de calor e o sussurro de algo perigoso. Meu corpo sabia o que queria, e era quase 1,90 de músculos, tatuagens e problema. Mas eu não podia deixar isso acontecer. Podia? Eu tentei evitar ele. Tentei de verdade. Fiquei dizendo para mim mesmo que foi só um momento. Uma reação ao ver um cara gostoso saindo do banho. O melhor amigo do meu pai, sim, mas ainda só um homem. Uma toalha, um corpo, um cheiro. Nada mais. Eu repeti isso para mim mesmo sem parar. Mas na noite seguinte, quando desci para pegar água vestindo só um short de basquete e uma regata, encontrei ele de novo, de calor, e o zumbido de algo perigoso para trás. Meu corpo sabia o que era. Não foi minha intenção roubar seu lugar. Eu fiquei parado. Tudo bem. O tapete de yoga rangeu sob as mãos dele enquanto ele se alongava às costas, arqueando um pouco os músculos, se movendo sob a pele. As tatuagens no ombro dele se contraíam a cada movimento. A calça de moletom estava perigosamente baixa, revelando aquele V que faz qualquer um esquecer a moral. Eu olhei por tempo demais. Muito tempo. Quando finalmente olhei para cima, ele já estava me olhando. Ele me pegou e não piscou. Não deu sorrisinho. Não provocou. Ele só sustentou meu olhar lento e intenso, como se me desafiasse a dizer o que eu estava pensando. E meu estômago deu um nó. Quer vir? Ele perguntou de repente, dando um tapinha no colchonete ao lado dele. Minha garganta secou. Faz anos que não faço yoga. Não importa. Você ainda é flexível, certo? Aquela frase me atingiu como um raio. Lá embaixo para pegar água, vestindo nada além de um short de basquete e uma regata, eu me senti exposto. Eu pisei no colchonete, sentei ao lado dele e tentei me alongar. Meu braço roçou no dele. Meu joelho tocou a coxa dele. O corpo dele estava quente. Quente demais. Colchonete como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele olhou para cima e sorriu para mim. Ele sorriu com os olhos presos nos meus. Justo. Então, sem avisar, ele esticou o braço e ajeitou minha postura. Os dedos dele tocaram minha coluna, leves, lentos. O tapete de yoga rangeu sob as mãos dele enquanto ele se alongava às costas, arqueando um pouco os músculos, se movendo sob a pele. As tatuagens no ombro dele se contraíam a cada movimento. A calça de moletom estava perigosamente baixa, revelando aquele V que faz qualquer um esquecer a moral. Eu olhei por tempo demais. Muito tempo. Quando finalmente olhei para cima, ele já estava me olhando. Ele pegou meu olhar e não piscou. Não deu sorrisinho. Não provocou. Ele só sustentou meu olhar, lento, intenso, como se me desafiasse a dizer o que eu pensava, e meu estômago deu um nó. Vem comigo! Ele pediu de repente, dando um tapinha no colchonete ao lado dele. Minha garganta secou. Fazia anos que eu não fazia yoga. Não importa, você ainda é flexível, né? Aquela frase me atingiu como um raio, e eu soube que aquilo não era mais só uma provocação amigável. Era outra coisa. Eu hesitei. Mas algo dentro de mim, uma parte imprudente, disse: sim. Eu pisei no colchonete, sentei ao lado dele e tentei me alongar. Meu braço roçou no dele. Meu joelho tocou a coxa dele. O corpo dele estava quente. Quente demais. Você sempre fica tenso quando alguém te toca? Ele perguntou em voz baixa. Eu olhei para ele. Não sei. Depende de quem é. Ele sorriu com os olhos presos nos meus. Justo. Então, sem avisar, ele esticou o braço e ajeitou minha postura. Os dedos dele tocaram minha coluna. Leves, lentos. A palma da mão dele pressionou levemente a parte de baixo das minhas costas. Aqui, ele sussurrou. Você precisa respirar fundo. A mão dele continuou ali, firme e segura,
e eu juro que meu corpo inteiro reagiu como se tivessem ateado fogo em mim. Eu olhei para ele quase sem respirar. Ele já estava me olhando. Nossos rostos estavam próximos agora. Próximos demais. Eu conseguia sentir o hálito dele e o cheiro cítrico suave na sua pele, o calor masculino emanando dele em ondas. Algo no olhar dele mudou como uma chama de autocontrole se apagando. Então a mão dele escorregou um pouco mais para baixo e eu não o impedi. Eu devia ir para a cama. Eu sussurrei. A voz dele ficou mais grave. Devia? O jeito que ele disse lento e profundo não pedia uma resposta. Oferecia um desafio. Eu me levantei rápido, tentando disfarçar com o coração batendo tão forte que pensei que ia quebrar minhas costelas. Eu consegui chegar até a escada antes que ele falasse de novo. Ethan. Eu parei. A voz dele estava calma, mas poderosa. Como se ele soubesse o que estava causando em mim. Eu vejo o jeito que você olha para mim, ele disse. Silêncio. Ele esperou, deixando aquilo pairar no ar como um segredo que eu ainda não tinha admitido. Eu me virei um pouco sem conseguir encontrar o olhar dele. Não estou dizendo que é um problema, ele continuou. Só estou dizendo que eu reparo. Meu pulso martelava nos meus ouvidos. A gente se vê amanhã, ele disse baixinho. E então ele pegou a toalha, jogou ela sobre o ombro e passou por mim como se nada tivesse acontecido. Mas tudo tinha mudado porque naquela noite eu não consegui dormir. Não com a imagem da mão dele nas minhas costas, não com a lembrança dos olhos dele escuros e cheios de algo não dito, e com certeza não com a descoberta de que ele queria que eu continuasse olhando. Eu mal dormi, deitado na cama, olhando para o teto, tentando acalmar o fogo crescendo no meu peito. Na minha cabeça, eu não parava de rever a cena da mão dele nas minhas costas. Aquela voz. O jeito que ele disse meu nome. Grayson. O melhor amigo do meu pai. E ainda assim, algo no jeito que ele me olhava me dizia que ele não me via como um menino mais. Ele me via como um homem que ele talvez quisesse de verdade. Na manhã seguinte, eu desci para a cozinha ainda meio aéreo, sem camisa, cabelo todo bagunçado. O ar do verão estava abafado e minha pele grudava no meu short. Eu nem estava pensando direito. Eu só torcia para ele não estar lá, mas ele estava encostado casualmente no balcão tomando café, vestindo nada além de uma calça de moletom cinza que não deixava muito para a imaginação. Ele ergueu uma sobrancelha. Noite difícil. Eu pisquei. Não consegui dormir. Grayson deu um sorrisinho de quem sabia. Eu também. Aí ele olhou para baixo bem descaradamente e disse: "Você dorme assim." Eu olhei para baixo para mim mesmo. Minha regata estava caída em um ombro e eu estava sem cueca. Meu rosto ficou em chamas. Não sabia que tinha alguém acordado. Eu murmurei, virando em direção à geladeira. Ele não respondeu na hora. Só passou por mim devagar e com firmeza, roçando nas minhas costas de novo. Aquele mesmo toque, aquele mesmo calor. Algumas coisas são difíceis de ignorar, ele disse atrás de mim com a voz baixa. Eu congelei. Eu não sabia se ele se referia às minhas roupas ou a algo totalmente diferente. Eu me virei devagar. Ele estava perto demais agora. Aquele olhar de novo, como se ele estivesse lendo meus pensamentos. Como se ele já soubesse o que eu queria e estivesse esperando eu admitir. Mas eu não precisei dizer uma palavra, porque aí ele disse: "Você tem me olhado como se quisesse alguma coisa, Ethan. Mas você não pediu." Meus lábios se entreabriram. Eu não conseguia respirar. Meu corpo inteiro vibrava. "E se eu quiser?" Eu sussurrei. Grayson se inclinou com a boca perigosamente perto da minha. Seus olhos desceram devagar, percorrendo meu peito. Minha pele nua o volume por baixo do meu short. A voz dele ficou mais grave. "Então é melhor ter certeza. Porque eu não sou o tipo de homem que se segura depois que você pede." Juro que meus joelhos quase fraquejaram. Suas palavras eram pesadas,
carregadas de tensão, mas também de aviso. Uma promessa, uma ameaça. Meu coração martelava. Eu nunca fiz nada parecido. Eu confessei num sussurro. O olhar de Grayson se suavizou um pouco. Então deixa eu te mostrar. O ar entre nós pulsava como eletricidade. Ele ergueu a mão devagar e tocou meu pescoço com apenas 2 dedos, deslizando pelo meu pescoço como se estivesse o memorizando. Você está tenso, ele disse. Imagino. Por quê? Eu resmunguei tentando brincar. Mas aí, ele chegou mais perto, até que nossos corpos estivessem quase se tocando, e eu senti. Ele por inteiro. Ele estava duro e grande, bem maior do que eu esperava. Tão perto de mim agora. A voz dele parecia um rosnado. Você não vai aguentar tudo de uma vez. Meus olhos se arregalaram. Eu não acreditava que ele tinha dito aquilo, mas não podia negar a reação do meu corpo. Eu queria responder algo inteligente. Queria fingir que não me abalou, mas em vez disso, minha voz saiu baixa e faminta. Pode tentar. Nós não nos beijamos. Ainda não. Mas algo passou entre nós naquele momento. Algo não dito. Algo cru. E quando ele finalmente se afastou só o bastante para eu respirar de novo, ele não deu um sorrisinho arrogante. Ele apenas disse: hoje à noite, a porta do meu quarto vai estar aberta. Se você entrar, vou considerar isso como sua resposta. E então, ele saiu da cozinha como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse quebrado todas as regras entre nós. Mas o calor entre minhas pernas, a fome no meu peito, eu já desejava mais. O dia todo eu disse a mim mesmo que não faria isso. Andei de um lado para o outro. Pensei demais. Me distraí com tarefas sem importância. Meu pai tinha ido para a cidade encontrar uns velhos amigos e a casa estava mais quieta que o normal, o que só fazia cada pensamento mais alto. Eu continuava ouvindo a voz de Grayson na minha cabeça. Hoje à noite a porta do meu quarto aberta. Se você entrar, vou considerar isso como sua resposta. Ele estava me testando. Não, me convidando. E no fundo eu sabia que já tinha me decidido horas atrás. Então logo depois das 10 da noite, quando a casa estava escura e o ar denso com o som das cigarras de verão, eu saí do meu quarto e andei descalço pelo corredor. A porta dele estava aberta. A luz lá dentro era fraca e quente, só um abajur no criado mudo. Ele estava sentado na beirada da cama de costas para mim sem camisa. Seus ombros largos brilhavam levemente de um banho recém-tomado e o som baixo de jazz tocava suavemente no celular dele. Ele não se moveu, mas sabia que eu estava ali. Eu engoli em seco. Grayson. Ele olhou por cima do ombro, depois se levantou devagar e propositalmente. Seus olhos se fixaram nos meus enquanto ele caminhava até a porta. Clique. Ele fechou-a. Clique. Ele a trancou. E eu juro que o som ecoou pela minha espinha. Você veio, ele disse baixinho. Eu concordei com a cabeça. Eu não sei o que estou fazendo, confessei. Tudo bem, ele respondeu, chegando mais perto. Você não vai ter o trabalho hoje à noite. Eu mordi o lábio inferior, nervosismo e calor se misturando no meu peito. Ele ficou atrás de mim sem me tocar ainda, mas perto o suficiente para eu sentir o calor da respiração dele no meu pescoço. Você estava desejando isso, ele disse. Eu percebi no primeiro dia que a gente se conheceu. Eu não sabia o que era, naquela época, eu admiti. Grayson se inclinou com os lábios roçando na minha orelha. Era fome. Fome de verdade. E você esperou tempo demais. Ele tocou minha cintura, seus dedos passeando na minha lateral. Então ele me puxou para trás, devagar, até meu corpo colar no dele. Foi quando eu senti de novo duro grosso tão grande que quase me assustou. Minha respiração falhou. Eu não sei se aguento.
eu sussurrei. A mão de Grayson foi para o meu peito, sua palma pressionando meu coração acelerado. Você não precisa aguentar tudo de uma vez, ele disse com a voz suave e tranquilizadora. Mas eu prometo que no final desta noite, você vai estar implorando por mais. Eu me virei para ele e vi a fome em seus olhos. Não era só luxúria, mas algo mais fundo, protetor, possessivo. Ele se inclinou e finalmente me beijou. E eu juro, o mundo parou. Seus lábios eram firmes, guiando os meus. Sua mão segurou a minha nuca, me puxando mais para perto, até eu me derreter nele. A língua dele provocava a minha devagar e de propósito, como se tivesse todo o tempo do mundo para me descobrir. Eu não tinha percebido o quanto eu precisava disso. Não só do toque, mas do sentimento de ser desejado. Ele se sentou na cama, me puxou para o seu colo de frente para ele e sussurrou: "Deixe eu conhecer cada parte sua, devagar, profundamente, até você ser não apenas meu, mas viciado." Eu me arrepiei. Então, ele colocou as mãos por baixo da minha camisa, subindo pelo meu estômago e peito, e sussurrou: "Você já está tremendo. E eu nem te dei metade de mim ainda." Ele estava me provocando, mas era o tipo de provocação que me fazia querer desmoronar nos braços dele. Eu enterrei meu rosto em seu ombro e soltei um suspiro trêmulo. "Grayson." Ele sorriu, passando os lábios pelo meu maxilar. "Não se preocupe. Vou me certificar de que você sinta cada centímetro do que estava desejando." Era demais, rápido demais, e eu queria ainda mais. O ritmo de Grayson era enlouquecedor. Ele não era rápido, era intencional, profundo, medido, lento o suficiente para me fazer desejar, forte o suficiente para fazer meus dedos se curvarem e controlado o bastante para me deixar tremendo, implorando por mais. A cada estocada meu corpo pegava fogo. Cada nervo meu parecia conectado a ele, a cada movimento do seu quadril, a cada suspiro na minha pele, a cada rosnado provocador no meu ouvido. "Diga", ele sussurrou com os lábios roçando minha bochecha. "Me diga o que você quer." Eu mal conseguia falar. Minha boca estava seca, minha mente turva. Mas eu consegui. "Eu quero mais." Eu ofeguei. "Por favor, não pare." Ele sorriu. "Você já está viciado?" Ele murmurou, diminuindo o ritmo só para me torturar. E eu mal comecei. Então, ele atingiu aquele ponto dentro de mim, de novo. Aquele que fez meu corpo todo se contrair. Eu gemi alto. Provavelmente mais alto do que deveria. Eu nem me importava mais. "Você sentiu isso?" ele perguntou. Eu balancei a cabeça rápido, segurando os lençóis com mais força. "Sim. Meu Deus. Faz de novo." E ele fez, e de novo, até eu estar gemendo o nome dele, como se fosse a única palavra que eu conhecia. "Grayson, por favor. Por favor." Ele segurou meus pulsos e os prendeu acima da minha cabeça, com o peito dele contra o meu e seus quadris se movendo. "Com mais vontade agora. Você fica tão linda implorando." Ele rosnou com a voz grave e dominante. "E você está me aceitando tão bem. Melhor do que eu imaginei." Eu olhei para ele atordoado. "Você imaginou isso?" O sorriso dele se acentuou. "Há anos." Então ele se inclinou, me beijando profundamente, como se selasse uma promessa. "Eu te desejei na primeira noite em que te vi, mas eu esperei. Esperei até você estar pronto, até você desejar isso como eu." Aquilo me atingiu mais forte que tudo o resto. Não era só desejo, era algo mais profundo, algo possessivo. E o jeito que ele continuava se movendo, o jeito que ele ficava enterrado fundo, rebolando dentro de mim até eu tremer, todo debaixo dele, deixou bem claro. Ele não estava só ficando comigo. Ele estava me tomando como seu. Ele saiu por um momento e eu gemi com o vazio.
Mas antes que eu pudesse dizer uma palavra, ele me virou de bruços, levantando meu quadril com cuidado. Eu quero te sentir de todos os ângulos, ele sussurrou. E eu quero que você sinta o quão fundo eu consigo ir. Quando ele entrou de novo, foi mais fundo que antes. Eu ofeguei, quase gritei. Grayson! Ai meu Deus! Ele agarrou minha cintura, me segurou firme e se moveu em mim com um ritmo que balançou a cama. Cada estocada roubava meu fôlego. Toda vez que ele acertava aquele ponto de novo, eu gritava mais alto, com os dedos dos pés se curvando nos lençóis. Eu nem me importava mais se meu pai ouvisse. Que ouvisse. Isso não era um erro. Era para acontecer. Diga isso, Grayson rosnou atrás de mim. Dizer o quê? Eu ofeguei. Diga que você é meu. Eu hesitei, não porque eu não sentisse, mas porque era aterrorizante o quanto eu já sentia. Mas ele não esperou. Ele estocou com força de novo e eu ofeguei, com o corpo tremendo. Diga. Ele rosnou de novo, apertando meu quadril. Diga, Ethan. Eu sou seu. Eu gemi mais alto do que queria. Eu sou seu, Grayson. Sou seu. E quando eu disse, era de coração. Nós não paramos. Nem depois da primeira, nem depois da segunda. Ele me fez implorar por mais várias vezes, e eu fiz, sem vergonha nenhuma, desesperadamente, porque seus lábios não me deixaram. Grayson me beijou como um homem que esperou demais, como se não estivesse beijando só minha boca, mas meus medos, minhas dúvidas, minha hesitação. Cada respiração minha era dele. Cada movimento que ele fazia, eu acompanhava como se meu corpo já soubesse o ritmo. E quando as mãos dele deslizaram para dentro do meu short, ousadas, firmes e seguras, eu ofeguei. Ele parou. Eu só não consigo acreditar que isso está acontecendo. Ele sorriu, não convencido, mas com ternura, e beijou o canto da minha boca. Está acontecendo, meu bem. E eu não vou parar a menos que você peça. Meu coração disparou quando ele me chamou assim, meu bem. Ninguém nunca tinha me chamado assim. Não daquele jeito. Não de um jeito que me fizesse sentir tão dele. Ele se ajeitou com cuidado, me deitando na cama dele. O colchão era macio, os lençóis quentes do corpo dele. Eu me deitei de costas, meu peito subindo e descendo muito rápido, muito forte. Grayson ficou por cima de mim, seus olhos examinando cada centímetro do meu corpo, como se estivesse gravando na memória. Então ele puxou meu short devagar e parou quando viu o quão duro eu estava. Você estava desejando isso, ele murmurou. Eu nem sei mais o que estou desejando, eu admiti, sem fôlego. Ele deu um sorrisinho de lado. Você vai saber. Então, ele tirou a calça de moletom. Eu não estava pronto. Não para o que eu vi, nem para o tamanho dele. Grosso, pesado, cheio de veias. Meus olhos se arregalaram. Minha garganta ficou seca de verdade. Grayson. Ele deu uma risada baixa e rouca. Eu avisei. Você não vai aguentar tudo de uma vez. Eu engoli em seco. Eu quero tentar. Seus olhos escureceram de desejo. Então ele se ajeitou entre minhas pernas, abrindo elas devagar, com cuidado. Como se me abrisse para um mundo novo. Suas mãos deslizaram pelas minhas coxas, firmes e quentes. Respira, ele sussurrou. E eu tentei. Eu juro que tentei, mas meus pulmões pareciam queimar. Então eu senti a pressão. O quadril dele se moveu para frente devagar e eu senti a ponta dele me esticando, grossa, profunda e completamente avassaladora. Era demais, e ainda assim, eu não queria que ele parasse. Meus dedos se agarraram aos lençóis e minhas costas arquearam um pouco. Eu não conseguia formar palavras, só sons. Ele sussurrou.
Eu cuido de você. Ele me beijou e a cada centímetro que ele me dava, eu sentia como se estivesse sendo partido e reconstruído ao mesmo tempo. A pressão aumentou, o calor cresceu, e então, com uma estocada lenta, ele estava fundo dentro de mim. Tão fundo que esqueci como respirar. Isso, ele rosnou baixinho, me preenchendo por completo. Eu gemi, com os olhos se fechando, meu coração batendo contra as costelas como um tambor. Ele ficou parado por um instante, deixando eu me acostumar. Então ele moveu o quadril, devagar, fundo e com intenção. E eu juro, senti de tudo. O preenchimento, meu corpo se alargando, a emoção, a intensidade. Ele não se movia só dentro de mim. Ele era meu dono. Grayson se inclinou, limpando o suor da minha testa. Você está indo tão bem, ele murmurou. E eu, aguentando mais do que a maioria dos caras aguentaria na primeira noite. Eu não quero que você pare, eu sussurrei. E era verdade. Mesmo mal conseguindo respirar, mesmo estando tremendo, eu queria mais. Ele ia mais fundo várias vezes, e a cada vez era como se eu descobrisse uma parte nova de mim. Eu não estava me apaixonando só pelo jeito que ele me tocava, eu estava me apaixonando por ele. Os lençóis estavam enrolados nas nossas pernas. Grayson estava deitado do meu lado, com a respiração calma agora, o braço dele sobre meu peito. A pele dele ainda quente e úmida, por tudo que a gente tinha feito. Eu fiquei olhando para o teto, meu corpo inteiro vibrando. Não só pelo que ele fez comigo, mas pelo que aquilo significava. Isso não foi só sexo, foi uma entrega. Eu acho que nunca mais consigo voltar ao normal depois disso. Eu sussurrei, com a voz rouca de tanto ter implorado. Grayson deu uma risadinha do meu lado e se inclinou para beijar minha testa. Você nunca foi feito para o normal, ele disse baixinho. E nem eu. Eu me virei para olhar para ele. Os olhos dele, aqueles olhos, não só me queriam, eles precisavam de mim. Mas havia medo nos meus. E agora? Eu perguntei. Com a gente? Ele hesitou. Antes que ele pudesse responder, a porta da frente bateu com força. Nós dois levamos um susto. Grayson olhou para mim. Você disse que seu pai estava fora da cidade. E estava. Eu disse rápido, me sentando e procurando meu short. Ele só devia voltar amanhã. Então nós ouvimos passos, pesados e rápidos, vindo pelo corredor. O pânico me atingiu em cheio. Grayson pegou a calça, tentando se apressar. Eu já estava puxando o lençol para cima de mim quando a porta do quarto se abriu com um estrondo. E lá estava meu pai, paralisado, nos encarando. Os olhos dele passaram de mim para o Grayson e para a bagunça de roupas no chão. A boca dele abriu e fechou. Pai, eu comecei, me levantando rápido demais, com o coração na garganta. Você está dormindo com ele? Meu pai perguntou, com a voz baixa e fria, como se algo dentro dele tivesse quebrado. Meu melhor amigo. Ninguém se mexeu. O silêncio era brutal. Grayson deu um passo à frente. Eu não planejei isso. Ele diz, calmo mas firme. Mas é de verdade, e eu não vou mentir para você. Eu me importo muito com o seu filho. Meu pai balançou a cabeça, ainda atordoado. Você tem o dobro da idade dele. Eu sei, e você deveria ser como um tio para ele. Grayson chegou mais perto. Não é o que eu sou. Não mais. Os olhos do meu pai agora me fuzilavam. É isso que você quer? Ele perguntou. Você quer mesmo ele? Meu peito subiu e desceu. Eu me senti nu. Não fisicamente, mas emocionalmente exposto. Vulnerável. Mas eu olhei para o Grayson, forte, firme, parado ali como se fosse lutar contra o mundo só para ficar comigo. E eu soube. Sim, eu disse. Eu quero ele. E ele me quer. E não é só um casinho, nunca foi. O maxilar do meu pai enrijeceu. Você é meu filho.
E ele é o primeiro homem que me fez sentir notado. Eu interrompi. Ele não forçou nada. Ele esperou. Ele me respeitou. Ele me fez sentir desejado, amado. Meu pai piscou. Amado. Aquela palavra ecoou no quarto como uma faísca na gasolina. Ele não gritou, não xingou. Ele só olhou para o Grayson e disse: "É melhor você não magoar ele." Grayson concordou com a cabeça. Nunca. E assim, a tensão se desfez. Meu pai se virou e saiu. Ia levar um tempo, mas ele não bateu a porta ao sair. Mais tarde naquela noite, depois que a poeira baixou, Grayson e eu sentamos na varanda. As estrelas estavam brilhantes acima de nós. Minha cabeça estava apoiada no ombro dele. A mão dele descansava na minha coxa. "Você me mudou", eu disse suavemente. "Naquela noite, na primeira vez que você me tocou, eu senti que pertencia a alguém pela primeira vez na vida." Ele se virou para me olhar, com os olhos cheios de um sentimento profundo. "Você não pertence só a mim", ele disse, com a voz embargada de emoção. "Você é uma parte de mim agora." Eu mordi o lábio. Mesmo eu sendo mais novo, mesmo que as pessoas forem nos encarar, Grayson sorriu. "Deixa. Eu vou segurar sua mão do mesmo jeito." Eu me inclinei. "Então segure para sempre." E ele segurou. Um ano depois, Grayson e eu fomos morar juntos um pouco fora da cidade. Meu pai acabou aceitando. Não foi fácil, mas ele viu como eu estava feliz. A gente deu nosso primeiro jantar no mês passado. Meu pai trouxe a sobremesa. O Grayson fez o churrasco. Eu fiz a playlist. Ele segurou minha mão a noite inteira. E quando os convidados foram embora, ele me levou para a cama no colo. Igualzinho àquela primeira noite. Ainda grande demais. Ainda me fazendo querer mais. Ainda meu.